Bem-vindos a esta conferência de imprensa de anúncio dos convocados para os dois próximos jogos da Seleção Nacional. Sem mais demoras, vamos ao que verdadeiramente interessa, a divulgação dos nomes dos jogadores convocados para os jogos da Seleção Nacional que se avizinham. Beto, Eduardo, Rui Patrício, Bruno Alves, Fábio Coentrão, João Pereira, Ricardo Carvalho, Rolando, Sílvio, Carlos Martins, João Moutinho, Pepe, Miguel Veloso, Paulo Machado, Raul Meireles, Tiago, Cristiano Ronaldo, Dani, Hélder Postiga, Hugo Almeida, Lee Edson, Nani e Varela. Nota-se por esta convocatória numa continuidade em relação ao grupo de trabalho que existia antes, mas a seleção costumava jogar de uma forma que o Paulo Bento não jogava muito no Sporting. A pergunta é que se, apesar dessa continuidade nos convocados, vamos ter uma ruptura no modelo de jogo da seleção? Não, a questão da continuidade dos convocados passa por, naturalmente, manter uma base em função dos critérios que nós definimos, que tem a ver, naturalmente, com a qualidade e rendimento dos jogadores, com a assiduidade dos jogadores e, ao mesmo tempo, também, dentro dessa assiduidade, com alguma necessidade que a seleção tenha, em alguns casos, mesmo que não haja tanta assiduidade. Por isso, esses são os critérios pelo qual nós nos regemos para fazer e para elaborar a convocatória para esta jornada que tem os dois jogos. Depois disso, naturalmente, teremos tempo para pensar e para, tendo em conta aquilo que o adversário também nos vai pedir, tendo em conta aquilo que é uma matriz de jogo da Seleção Nacional, e depois ver qual é a melhor forma de abordar este jogo inicial. Agora, a seleção, com este grupo de jogadores, com estes 23 jogadores, tem a capacidade e tem a possibilidade de jogar de diversas formas, em termos quer de sistema de jogo, quer do próprio método de jogo que queira utilizar, sabendo que nós temos uma situação em função da classificação e em função daquilo que é o nosso objetivo, que nos levará a ter uma iniciativa no jogo, e isso também, naturalmente, foi tido em conta nesta convocatória. Com as renúncias do Paulo Ferreira e do Miguel, abre-se um lugar no lado direito da defesa. O João Pereira, na primeira convocatória, poderá ser já titular. E outra pergunta, o Lee Edson não tem sido titular no Sporting. Vai aplicar essa máxima de que quem não é titular no clube não joga na seleção? Não, eu falei, em relação à primeira questão, a questão do João, é um jogador que tem vindo a jogar a grande maioria dos jogos do Sporting, com o rendimento que nós reconhecemos. Nas últimas duas partidas da Seleção Nacional, Portugal utilizou dois laterais direitos, ou seja, utilizou o Miguel no primeiro jogo e utilizou o Sílvio no segundo. Neste caso agora, optámos pela chamada do João, e depois, em relação àquilo que vamos decidir, quem será o 11 na questão de lateral direito, veremos qual é a abordagem que queremos fazer para o primeiro jogo, e depois logo decidiremos quem é o lateral direito que colocaremos a jogar. Em relação ao Lietzen, eu na primeira questão que foi colocada, fiz menção a duas coisas: à assiduidade e à necessidade. Okay? Ou seja, dentro da assiduidade há também depois alguma necessidade, especialmente em algumas posições. Depois, o caso concreto do Lietzen, a convocatória não é só feita em função daquilo que se passou no jogo de ontem, no caso concreto do Sporting, ou seja, a convocatória é feita em função de várias observações e de um passado que não é só o de ontem. Por isso, o Lietzen tem jogado no Sporting. Outra coisa, falamos do aspecto da finalização, já poderemos falar
de outra situação, que nem é o caso, porque não é ao serviço da Seleção Nacional. Agora, em termos de assiduidade, tem sido um jogador que tem jogado, simplesmente, nos últimos 2 jogos, num deles foi substituído, no outro não jogou, mas tem minutos suficientes desde o início de temporada e mesmo neste espaço entre o último estágio da Seleção Nacional e o próximo.